teórico. Eu vim aqui como profeta de Deus, trazendo uma palavra revelada do coração de Deus para o seu coração. Antes de vos transmitir, nós ouvimos de Deus para transmitir ao seu coração. O que nós temos neste ano que se inicia ou iniciou há poucas horas, para que Deus possa nos usar. Achei interessante que a Vitorino falar que todo ano, toda virada de ano, nós fazemos muitos votos a Deus, muitas promessas para Deus. Ó Deus, no ano de 2013, o ano que passou, aquilo que eu não fiz, eu quero fazer este ano. Conta com a minha vida. Conta para o que der e é. E muitos desses votos que se fazem na virada do ano, eles se perdem, porque não tem propósito. E a Bíblia diz, irmão, que o voto é algo muito sério. É algo sério. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Amém? E eu refletindo nesse texto sagrado, nessa palavra santa de Deus, eu vejo a vida de dois grandes homens de Deus, de dois homens que viveram para a glória de Deus, que marcaram o seu tempo, que fizeram história, e que através do nome dele, da vida deles, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. É bem verdade que eles eram humanos, falíveis, como eu e você somos, mas eram homens cuja alma estava encharcada pela presença do Eterno, e que tinham em sua alma uma missão e um propósito para ser colocado em prática. Homens que foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que após receberem a promessa do Pai, após serem cheios do Espírito Santo, e eu quero abrir um parênteses, amado. Ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio de euforia, não é ser cheio de emocionalismo. Ser cheio do Espírito Santo não é pular com o pé só, não é receber o dom de Karate Kid, de Hong Kong Fu. Não, senhores, ser cheio do Espírito Santo vai muito mais além disso. Ser cheio do Espírito Santo é ter a alma, é ter uma vida convicta que Jesus está conosco e nós temos uma missão para ser realizada para a glória do nome dele. Existem muitas pessoas, amados, que confundem ser cheio do Espírito Santo, viver a plenitude do Espírito Santo e emocionalismo. E uma das armas que o inimigo usa quando nós cristãos é o emocionalismo. É aquela pessoa que está na igreja e diz: Deus pode contar comigo, conta comigo, pastor pode contar comigo. 2014 era diferente. Eu estou
conhecido essa semana, evangelista Moacir, um dos grandes escritores, da qual eu sou o grande admirador dele, John MacArthur, um dos maiores pastores dos Estados Unidos. Ele não crê na qualidade dos dons do Espírito. Ele não crê. Eu fiquei estarrecido, eu fiquei pasmo, eu fiquei boquiaberto. Um homem de grande renome, inclusive tem a Bíblia dele. Ele não crê. Ele crê que o Espírito Santo, os dons foram para aquela época apostólica. Cessou-se naquela época. Eu sou obrigado a discordar dele, porque Pedro sabe que o Espírito Santo diz: este Espírito é para nós, para nossos filhos, para nossos netos, é para todo aquele que nele crê, é para aquele que nele confia, é para todo aquele que nele busca. O Espírito Santo foi derramado, ele está em mim, ele está em você. Então viva para a glória dele, para o horror dele, e seja cheio dele. Eu fiquei. É de verdade que muitos homens que nós conhecemos, que talvez não tenham uma interpretação que é ser cheio do Espírito Santo, também pela banalização, que muitas vezes nós vimos, né, pastor? E muitas pessoas que acham que ser cheio do Espírito Santo é muitas vezes sair quebrando tudo. Não, o príncipe dos pregadores, o maior pregador da nossa época, mas isso não é que não. Biligrão. Ninguém nunca viu ele falar em línguas, nem profetizar. 96 anos. Mas quando vai pregar, irmão, tem 10. Para todos os presidentes dos Estados Unidos, nenhum assumiu a Casa Branca sem antes o Biligrão orar e interpretar a bênção de Deus sobre os Estados Unidos da terra. Pastor, o que eu quero dizer? Eu quero dizer, irmão, que verdadeiramente esses homens são cheios do Espírito Santo. Porque ninguém faz a obra de Deus sem andar com Deus, sem ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós confundimos as coisas, irmãos. Nós confundimos as coisas. Biligrão hoje, com 94 anos, 96 anos, está com câncer de próstata. Muitas vezes ele é conduzido para pregar e milhares de pessoas param para ouvir ele, porque sabe que quando ele abrir a boca não é ele falando, não é o homem falando, não é a filosofia o homem falando, mas é Deus falando através da vida dele e para o horror e glória do nome dele. Oh, glória! 96 anos e nós vemos pessoas que dizem que é cheio do Espírito Santo, com 20 anos, com 25 anos, e estão preocupados com a canseira. Hoje pula, dá rum, cambalhota, amanhã está viciado, mas Deus vai voltar com um crente cheio da glória e do Espírito de para de beleza. Você recebe essa palavra? Que nós temos para que Deus possa nos usar. Eu quero vos afirmar que sem a presença do Espírito Santo, nós não teremos êxito naquilo que fizermos. Estes homens, Pedro e João, após receberem a promessa do Pai, do Espírito Santo que seria derramado sobre eles saem com a alma encharcada da glória e do poder, da unção de Deus, destinando o Espírito de Deus à vida, uma convicção na alma.
a nossa cidade, o que temos a oferecer para o nosso bairro, o que temos a oferecer para nossos vizinhos, no sentido de alma, no sentido de pregar o Evangelho, o que nós temos a oferecer nas faculdades, o que estudamos, o que temos nós a oferecer para o mundo que nos cerca, o que nós temos para ofertar, o que nós temos. Como somos conhecidos na empresa? Aquele que é crente trabalhado, enrolando no custeiro. Aquele é crente, o diabo também é. Se aquilo vai para o céu, o diabo também vai. Irmão, agora quem é cheio do Espírito Santo, quem tem algo a oferecer, onde ele vai, ele é um canal de bênção. Onde ele põe a mão, prospera. Onde ele pisa o pé, Deus, eu piso o pé com você também. Eu estou com você. Quando ele sai, eu acho que na vida desses dois homens tinha segredos. Dois segredos que consistia o escopo desse texto sagrado. Eles tinham dois segredos. Primeiro, eles tinham o hábito de ir adorar a Deus na igreja. Eu acho que você não entendeu. Irmão, eles eram cheios do Espírito Santo, né? Mas eles não perderam o hábito de adorar a Deus no templo. Eu acho que você não entendeu. Eles eram cheios do Espírito Santo, mas eles não perderam o hábito de ir 3 vezes ao dia no templo orar. Eles não perderam o hábito de adorar a Deus no templo. Eles não perderam o hábito de ir sacrificar a Deus. Eles não perderam o hábito de entender que no templo Deus habita no meio dos horrores. Eles não perderam o hábito de entender que lá no templo você pode estar triste, mas você sai alegre. Você pode estar caído, mas sai derrotado. Você pode estar derrotado, mas sai vitorioso, porque no templo o lugar de Deus falar com o homem. Você sabe que o inimigo luta tanto para que o povo de Deus não vive na igreja, porque ele sabe que no templo, irmão, no templo, onde Zacarias se mancha, no templo, Zacarias então ofereceu o censo do sacerdote e ele viu o anjo desceu no templo. É aqui que Deus fala com você, é aqui que Deus se revela a você. Você pode entrar na igreja, eu sinto a glória, eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Aleluia! Alguém pode dizer, mas ele não pode, ele é um camarada trabalhado, um pacificado, rachado, não importa. É aqui que Jeová, o oleiro, vai trabalhar com você. Pode estar sujo o vaso, pode estar empoeirado o vaso, pode estar trincado o vaso. Olha uma coisa, não vai ficar trincado para frente, não vai ficar empoeirado para frente, não vai ficar quebrado. Eita, receba. Vai chegar a hora, vai chegar o momento que o oleiro vai descer a cavalaria e vai pegar o pau de novo. Vai ter mas o oleiro vai trabalhar. Quando você sair daqui, será um vaso para a glória do eterno. Eu quero profetizar que este ano será um ano que Deus vai trazer muitas pessoas para esse santuário. Será um ano que Deus vai trazer pessoas que estão tristes, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão perdidas, pessoas que perderam a fé, a esperança, pessoas que estão sentindo um carro no meio dos carros, mas não tem problema. Aqui é o templo, aqui é o lugar de restauração, aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de milagre. E se tiver carro no meio do carro, ele é poderoso para pegar esse carro, passar a moinha e fazer aquele novo vaso para a glória do nome do eterno. Segura que vai apertar. Ele joga cheio do Espírito Santo. Vai dizer assim também. Esse negócio de igreja para quê? Esse negócio de tempo para quê? Eu sigo a Jesus. É um perigo esse crente que não obedece a pastor, não obedece a pastor, não obedece a homem. Meu negócio é com Jesus. Ô irmão, se você não tem obediência à sua vida, você vai ter obediência a Jesus. Conta outro, irmão, conta outro. Aquele lugar de orar, aquele lugar de glorificar. Chegou a hora da oração, né? Vamos para onde? O tempo. Eita, crente compromissado com o tempo, pastor. Você sabe que a obra de Deus vai ler, irmão?
é porque ainda tem um grande Pedro e João na igreja. Acontecer, estava até 8 horas, como assim? Ele vai quebrando arroz de quinta, vem arrastado, só pó. Agora você fica em casa, rapaz, fica em casa. Mas o Espírito diz: não, vai na igreja, vai no templo, 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 vai no templo. A igreja está de pé, porque ainda tem aqueles que amam o Deus. Tem aqueles agora, muitas vezes, que não tem 3, 4 pessoas, mas estão orando aqui sobre essa cadeira aqui. Não escandaliza não, escandaliza não. Estão chorando, estão dizendo: estava assim hoje, não vai crescer amanhã. Eu te abençoo, 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 eu te abençoo. Está ficando louco, está ficando pequeno. Quem está no tempo de memória, quem está no tempo de unção, quem está no tempo de revelação de Deus, então receba isso nessa noite. Reunir o tempo. Eita glória. Ele já não era pinturista, não, pastor Tony. Sabe o pinturista? Ele aparece na igreja de ano, de mês em mês, de ceia em ceia. Tem alguns pastores, alguns crentes por aí, que o pastor encontra e diz: pai do senhor, pastor. Aí o pastor: quem é você? Eu sou sua ovelha, minha ovelha. Faz só 5 meses que eu vou na igreja. Ovelha, minha ovelha, está no templo. Ovelha, minha ovelha, está orando. Ovelha, minha ovelha, está glorificando. Os segredos de homens que foram usados por Deus. Todos os pastores, homens sérios, usados por Deus que eu conheço até hoje, pastor Maravilha, pastor Caetano Monte, pastor Danielzinho Fogo. Pergunte muitas vezes, na tarde da vitória, num dia com Deus, onde eles estavam, missionária Leia, orando com as irmãs. Jesus, eita, eu sinto a glória, eu sinto a glória. Usa a minha vida, Jesus, usa a minha vida, 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 usa a minha vida. E de todos eles que eu conheci, hoje são pastores, hoje são homens de Deus. Sabe por quê? Porque não ficavam em casa na sua cidade, eles tinham o tempo orar, eles tinham o tempo clamar, e hoje foram marcados por Deus. Pedro João não era aquele crente, como dizia Deus da igreja, não deixando as suas obrigações, como é costume de muito. Segura, irmão, segura que eu estou papiado hoje. A unção está destinada aqui. Tem crente mais perdido de barata do Rodox da igreja. Pastor, é verdade. Ele ouve a Oscar, ele ouve a Oliveira, ele ouve a voz da irmã Joaninha, da irmã Chiquinha, do irmão Joãozinho, tudo para ele é profeta, tudo para ele é homem de Deus. E tem alguns que são especialistas em mexer na pessoa. Quando começa a ver a pessoa chorando, e cadê Deus que está dizendo: aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus. Eu senti, eu vou falar. Aí vai alguns encontros de vaso, mas nunca tem encontro com o roleiro, nunca tem. Aí naquele profecia: olha, água do casamento, troca tua mulher por amor de 15, amor de 15. Isso que eu estou nesse mistério. Eu nunca vi Jesus Espírito casamento, para o novo casamento. O Jesus que eu conheço, ele não é Deus de confusão, ele é de paz, e o Espírito Santo. João, ainda tem Pedro, Tiago, João. E se tiver Pedro, João na igreja, meu irmão, o céu ainda se abre. Ei, você da glória. Se tiver Pedro, Tiago, João, segura na fonte. Jesus não revelou a sua glória, não foi para os outros discípulos, não. Teve um momento que foi só Tiago e João, vem cá, vocês. No momento da transfiguração, vem os dois. Oh, irmão, quem está no templo, quem está orando, quem está buscando, Deus ainda tem mistério do céu para revelar. Aí o crente carnal fica na igreja com um olho e um burro.
vida, clamando aqui na igreja, com a boca no pó, não está sendo pastor correndo lá no